Muito bem, e para contar mais o que está acontecendo com o mercado e mais do que isso, as expectativas, está aqui comigo meu amigo Ronald Macuco, consultor de mercado lá da Pátria Agronegócios. Ronald é engenheiro agrônomo também. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nessa quarta-feira de cinza, ressaca de carnaval. Mas e o mercado, hein, Ronald? O que dá para dizer desse mercado? Tá de ressaca também ou é um mercado que tem boas indicações? O que você conta para a gente? Seja bem-vindo. Olá, Alexander. Olá a todos que nos assistem. Sim, Alexander, o carnaval esse ano vem com preços de boi um pouco maior do que foi o ano de 2025. E comparado com 2024, a alta ela é expressiva. Nós estamos olhando há 2 anos atrás, era um boi de 225, R$ 230. Hoje esse mesmo boi é 335 média Brasil. Quando eu olho para São Paulo, já se fala, ainda não é realidade do indicador da Tagro e nem do indicador CPEA, mas do boi de 350 chegou a ter lotes, e quando chega o boi de 350, as escalas tendem a dar uma andada, né, Alexandre? Isso é normal, e eu espero preços maiores. O dia que o preço maior, meu preço chega numa tendência e no movimento de alta, eu vejo o pecuarista disposto a vender. Então, o boi de 330, 335 não chamou a atenção do pecuarista de São Paulo, nem de Minas. Quando você olha para São Paulo, o boi 345 bateu na porta e aí ele veio com algumas pedidas de 350. Mercado terminou a última semana muito firme. Essa semana a gente nem teve abertura da bolsa, agora meio-dia ela volta a operar novamente. Então a gente vai ter aí mercado abrindo. Acredito que mercado deve abrir no mesmo movimento da semana passada. Mercado físico subindo e bolsa esperando para ver como é que esse mercado vai vir. Mas sim, hoje já indica que essa bolsa deve abrir aí, apesar do volume um pouco menor, mas com movimento positivo para preço também. Muito bem. Ronald, a sua expectativa é de bom consumo aí durante o carnaval, necessidade de recomposição dos estoques? Sim, e por que eu estou dizendo sim? Até alguns aplicativos mostrou nesse feriado aí, compradores deixando o seu contato. Eu tenho escala no Goiás para a semana, para 150 boi. Me liga aqui que eu estou precisando manter um movimento de escala. Alguns frigoríficos até deu aí escala que a gente fala férias coletiva ou pulou dias de escala. Por quê? É um fato, Alexandre. Há uma oferta menor de animais nesse momento. Até pelos dois fatores, né? Como o preço vem subindo, eu posso ir testando o preço com volumes menores. E esse preço vem subindo não apenas em São Paulo, tá bom, meu amigo? Esse preço também chegou na Rondônia, chegou no Parazão. Hoje, boi gordo no Parazão, R$ 320. Hoje, boi gordo na Rondônia, se fala, nos indicadores ainda não tá esse preço, mas você fala de boi já de 310, 315. Quando você vai ainda não para aqueles lotes menores, ainda tem preço. O diferencial de base para São Paulo, para quem usa como referência para fazer negócio, esse é um dado interessante. Eu tive boi em São Paulo a 343 nos indicadores. Quando eu olho para o Mato Grosso, por exemplo, o diferencial de base vem alongando. Apesar da última semana, teve cliente meu que colocou boi para ser abatido ali em Sinop, boi a 330, escala curta, e também entrou um boi de 330 no Mato Grosso. Não é realidade ainda para todo o Mato Grosso, mas teve sim esse negócio sendo concretizado no físico. O boi mais firme me traz aqui, Alexandre, acho que é outro tema da nossa discussão aqui, me traz um poder de compra nesse atual momento interessante, coisa que não foi no mês de janeiro. Em janeiro a gente tinha um boi lateralizado, com preços, olhando até pelo atual momento, ruim, e o preço do boi magro muito firme. Hoje não, o preço do boi começa a reagir para pegar um preço do boi magro aí que justifica uma relação de troca nesse atual momento. Você está falando de uma melhora também na reposição, no caso específico aí do boi magro, então. Do boi magro. O boi magro até teve alta, mas a alta do boi gordo justifica hoje uma relação até melhor do que foi janeiro para o boi magro versus o boi gordo. Eu acho que o tema que a gente tem que trazer aqui é que o boi magro há dois mercados para ele. O mercado interno dos confinamentos, dos boitéis de quem faz uma engorda a pasto aí no TIP, mas em algumas regiões do país, não é todas as regiões, mas o Parazão é muito beneficiado, Paraná, Rio Grande do Sul,
E aí, quando você fala do Parazão, você entra também o Tocantins ali, entra também o Maranhão, boi para exportação. Nesse atual momento, eu, inclusive, vendi uma garrotada na Transamazônica na última semana. Transamazônica mais 40 quilômetros por R$ 340. Hoje, já tive dois clientes e o terceiro acabou de mandar mensagem há 10 minutos atrás que vendeu garrote até 15 arrobas, tá bom? Até 15 arroba a R$ 350. Então, clientes do Tocantins relatando, clientes ali, o Fabrício tá na região ali de Taguatinga, Tocantins, falou que teve boi magro de 350. Eu tive cliente na região de Marabá trazendo boi de 350 e cliente em Xinguara também falando de boi magro a 350. Eu perguntei se boi é para quê? Mercado doméstico? Ele falou, não, Ronald, para exportação. Então, exportação do animal vivo fazendo o seu trabalho. Nessa mesma prosa com esse boiadeiro, Alexandre, bezerro no Pará hoje não fica atrás do bezerro do Goiás, não fica atrás do bezerro do Tocantins. Bezerro muito firme, acima de R$ 13,50, R$ 14 já estão sendo pedidas nessas regiões onde que faz mais um confinamento. Na Transamazônica, até pelo período de chuva, você ainda encontra bezerro na casa dos R$ 13,50, 13,80, mas o mercado está muito firme e volume de animais um pouco menor. Esse volume menor deve prosseguir dentro do mês de fevereiro até começo de março. Você não vai ver oferta em volume naquela região, o que vai trazer sustentação para preço também naquelas localidades. Você frisou bastante a questão do gado em pé, né? A venda de animal vivo ali para exportação. Tem procura também para confinamento? O que você tem acompanhado, Ronald? Tem procura para confinamento, conversando até com um boiadeiro, não vou citar nomes aqui porque não vem ao caso, mas é um grande receptor de bezerro e de garrote que vem do norte do país. Ele comentou, Ronald, eu compro tanto para quem faz. Ele tá esse comprador que está ali na região de repartimento do Curuí, ele comentou, Ronald, eu compro tanto para mandar para o Goiás, mas eu compro também para quem manda para boi vivo exportação. Nesse momento, quem está no confinamento do interior do Goiás não está sendo competitivo aqui nessa região nossa. Eles não conseguem comprar no Parazão para levar para o Goiás. Não é realidade, por exemplo, de quem está na Rondônia, de quem está no Acre, que tem mandado animais ainda para o Mato Grosso, para o Goiás, para Minas. Muita gente relatando. Ronald, o bezerro está subindo, a reposição está subindo na Rondônia e não é apenas o comprador local, vem muito comprador de fora. Já nesse atual momento, para quem traz gado do Pará, devido à demanda ali local para exportação de animais vivos, na região de Barcarena, na região ali próxima a Belém, não está tendo liquidez para mandar cá para baixo. Então continua esse movimento de oferta mais restrita de animais terminados. Porque se eu não estou colocando esse animal para o mercado doméstico, a tendência é natural de ter volumes confinado um pouco menor do que a gente projeta de oferta total. Então, sim, o mercado de reposição ele é firme e ele é firme porque existe uma demanda e oferta mais restrita. Muito bem. Ronald, de uma forma geral, quando você tem essa procura pela reposição, você tem que equilibrar também com melhores preços da arroba do boi gordo. Para onde a gente pode ver essa arroba do boi gordo caminhar, hein? Essa arroba do boi gordo ela vai firmar acima desses 350 aí nos próximos meses. Isso é algo sem volta. Hoje, quando eu falo de boi de 350, ainda tem realidades que não são. Então você pega a média Brasil, nós estamos falando de um boi de R$ 325. Quando eu pego aí Goiás, Minas, São Paulo, MS, Pará, Rondônia e Mato Grosso, nós estamos dizendo uma arroba de boi próxima a 325. Quando eu pego nossa arroba em dólar e levo para referência para São Paulo, nós estamos dizendo uma arroba próxima a US$ 64, 65. Então nós ainda temos espaço, sim, dessa melhora. Essa melhora, Alexandre, ela traz. Nós estamos numa janela que historicamente, a gente tem correção de boi. Após carnaval, a gente sempre tem aquela história, historicamente, uma correção de preço. Só que o que vem hoje é uma demanda muito firme nesse atual momento. Nós saímos de uma arroba em dólar, inclusive eu trouxe esse destaque aqui para você, eu acho que foi numa das primeiras entrevistas nossa do ano de 2026. Eu comentei que já havia negócios nos bastidores da arroba nossa acima de US$ 6.400 para a China, que eles terminaram o ano de 2025 com a arroba próxima a 5.400, US$ 5.500. Hoje nós estamos falando aí de US$ 1.000 a mais, 1.200, US$ 1.300 a mais. Se eu pego uma arroba de US$ 1.000 e aí eu olho
o atacado paulista, se eu olho de forma geral para o consumo doméstico e traz também exportação, essa arroba justifica os 350 firmar nesse patamar. Há uma dúvida de boiadeiros aqui, e aí depois quem tiver aqui depois pode comentar, que eu vejo muito isso, eu deixo muito acesso aqui à minha pessoa através do WhatsApp, através do Instagram, através de todas as plataformas, e alguns falando, Ronald, não dá medo de comprar um bezerro de R$ 14? Não dá medo de comprar. Isso quem tá já no extremo da Rondônia, do Tocantins, do Maranhão, do Pará, Ronald, um bezerro de 13,50, R$ 14. Será que não vem uma correção aí? O pecuarista carrega isso com frequência na mente, sabe? E hoje não há esse fundamento para isso, tá, Alexandre? Se cair, eu digo assim, controla muito mais o preço do boi do que o preço da reposição. Se tiver uma correção por algo que a gente não tem controle aqui, meu amigo, a correção será pontual e logo voltará ao mesmo movimento que o mercado tem. É oferta e demanda, sim, só que hoje existe uma oferta menor de reposição. Então, eu posso até controlar o preço do boi, eu só não consigo controlar o preço da demanda, do consumo. Paladar não retrocede, meu amigo. E nesse atual momento, a demanda, tanto para exportação como mercado doméstico, muito firme. Nós estamos dizendo que nesse atual momento, a arroba para exportação justifica estar acima de R$ 350, que ainda não é realidade para os estados onde a gente acompanha. Agora, Ronald, eu tenho uma boiada que vai sair dentro do final do maio, vai sair dentro do final do começo do junho. Você já orienta eu fazer alguma gestão? Sim, eu acho que é o momento que o boi está subindo que nos traz boas oportunidades de fazer gestão. Que tipo de gestão eu posso fazer? Contrato a termo, garantir sua escala. Eu tenho 1.000 boi, eu coloco 500 no termo para garantir minha escala. Historicamente, final de maio para junho, a gente vê dois estados especificamente, vou trazer três aqui. A gente vê acontecendo esse movimento muito forte na região do Mato Grosso e Rondônia. Escala tendendo a alongar. Parazão e Tocantins até pelo o volume de boi terminado, gado abatido, ser maior do que a demanda interna. Então eles precisam desovar isso em outros estados. Também há essa pressão de escala. Então, eu sempre olho com muita atenção a gestão de risco de cada cliente que eu atendo individualmente ou de forma estrutural, entender o melhor cenário. O cenário é positivo, justifica preços maiores, mas cautela e gestão de risco cabe dentro do nosso negócio esse ano. Apesar de alguns dizer, a margem líquida não está boa. Errado, tá boa. Principalmente pela comida. Boi magro dificulta. Se eu olho para a bolsa, um boi de 340, alguns aqui têm alguns benefícios de contrato a termo, que ganha bonificação, aí a coisa fica ainda melhor. Mas hoje sim, um boi entrega acima de 10%, 9, 10% em 90 dias, 120 dias, nesse atual momento, com boi futuro projetando o que está sendo projetado. Muito bem. Temos um cenário, então, ainda positivo, mas você falou positivo, sim, mas com cautela por conta do período da final de safra, Ronald. A gente vai ter esse período bem marcado esse ano, com mais oferta entrando aí nas escalas de abate, na sua opinião, por conta de perda de qualidade de pastagem? Não só por mais oferta. Acredito que essa oferta ela vai ser até menor do que foi o ano passado. A gente, quando tiver esses dados aí preliminar, como é que foi o abate nos últimos 3 meses do ano de 2025, vai ficar com muita mais clareza. Essa fêmea já vem diminuindo para a linha do abate. Esse bezerro de hoje justifica eu segurar essa fêmea. É claro que o crédito mais limitado, parcela de banco chegando, o pecuarista não tem outro modo de reagir do que colocar a fêmea para o abate para levantar capital. Agora, o ponto de atenção é: boi gosta de subir em torno de 7 a 9 semanas consecutivas. Depois ele tem uma lateralização, uma correção pontual para novo movimento. Esse boi aí, se a gente pega aí, a gente está falando de 6 semanas consecutivas de alta para o preço do boi. Essa semana, na minha visão, o mercado físico vai continuar esse movimento de alta. Então, até pensando em gestão, mais a safra que vem, eu acredito que essa reta final do maio, do fevereiro, vai ser muito firme. Primeira semana, segunda semana do março também. A partir disso aí, a gente precisa ter aqui aquele olhar. Boi subiu, lateraliza para depois pegar novos impulsos. É o que eu acredito que deva acontecer no mercado físico, tá bom? Boi ainda tem mais espaço aí para mais 2, 3 semanas de alta. Depois, lateralizações e correções é natural, até porque
eu achei o preço que eu queria vender minha boiada, eu vou voltar para minha compra. Então é momento sazonal do mercado. Esse ano a gente está com um volume de chuva em algumas regiões um pouco mais limitado, pode fazer com que essa safra saia de dentro do maio para final de abril para maio, junho e volte um pouco mais para a primeira semana do abril aí. Então é um ponto de só contextualizando que aí a pergunta é, tá, se esse boi tem lateralização, você vê lateralização ou correção para preço de bezerro? Não vejo. Aí que a conta fica ajustada. Nesse atual momento, a gente pode dizer que o bezerro está com um ágio próximo sobre o boi, em próximo a 35%, tem espaço para ir mais, tá bom? Eu fiz uma projeção aqui interna, até compartilhei num grupo fechado que eu tenho aqui de pecuarista, que boi nos próximos 18 meses, bezerro nos próximos 18 meses, tem potencial de alta de aproximadamente 25 a 30%. Então, o preço, a arroba do boi deve acompanhar esse movimento. Mas o ágio do bezerro, sempre, na minha visão, ele deve aumentar nos próximos meses aí, normal de um movimento de alta. Lá em 2021, se eu pego o bezerro do CPEA, Mato Grosso do Sul, versus o preço do boi, Praças Paulista, do CPEA, o ágio chegou próximo a 53, 55%. Nesse atual momento, nós estamos com ágio de 35%. Tem mais, tá bom, Alexandre? Boa. Ô, Ronald, tem pergunta aqui para você. O pessoal da Agrobacuri tá mandando um abraço aqui para você. Fala, meu amigo Ronald, como você está observando a retenção de fêmeas? Ainda é algo lento, tá bom? Comparado, se você pega o ano de 2025 e joga para o 26, a gente deve ter aproximadamente aí uns 43, 42% dos animais que deva ir para o abate no ano de 2026, sendo proveniente de fêmea. Lembrando que no ano de 2025, em algum momento, a gente teve aí 54, 50 e 54% dos animais que foram para o abate, Albacuri, foi proveniente de fêmea. Então você está dizendo que 40%, 46% foi macho e 54% foi fêmea? Sim. Nós acreditamos que esse movimento ele é natural. Ele deve acontecer esse recuo no abate de fêmea, até porque o preço do bezerro hoje já justifica, tá, Alexandre? No ano passado, por vários meses, por várias palestras minhas no interior do Brasil, eu estive no Piauí, eu estive na Rondônia, eu estive no Tocantins, Parazão e outros estados aqui, Goiás, eu via que havia aquele sentimento que o bezerro estava subindo, só que ele não estava subindo em todas as regiões, Alexandre. Hoje não, hoje é diferente. A gente viu o bezerro de 13,50, 13,40 no Indicador Mato Grosso do Sul, em Goiás, bezerro de 13,50, Minas também, MS, Mato Grosso, bezerro mais leve, muito caro, mas você não via esse bezerro aquecido na Rondônia, no Pará, no Tocantins. Hoje, o bezerro do Tocantins ele é mais caro do que o bezerro no Goiás. Por vários leilões consecutivos, bezerro no Tocantins é mais caro que o Goiás. Onde tem maior produção de bezerro? Goiás, Tocantins, Pará. Você pega os estados, quanto mais ele vai ficando no extremo, mais oferta de fêmea ele vai ter. Então, assim, uma oferta mais restrita de bezerro, esse bezerro proveniente, eu vou segurar mais fêmea, tá, Agropecuária? Então é normal agora eu segurar fêmea. Quem é que não quer segurar fêmea? Me preocupa quem queira entrar na vaca agora. Isso me preocupa, tá, Alexandre? Fica aqui, você que tá na cria. Ah, Ronald, minha recria não está tão boa, minha engorda no último ano não foi tão boa. Eu quero voltar para a cria. Bastante atenção, tá, boiadinha? Me ouve com atenção aqui. Cuidado, cuidado. Você vai pegar uma vaca próxima a 5.300, 5.500 reais. Já teve vaca sendo negociada nesses patamares, 4.800. Agora, é uma vaca parida que está comprando com valor aí, com deságio, vem com 70% de bezerra, aí você tem que fazer conta. Mas hoje não é um bom momento de comprar vaca. Os próximos 2 anos não vai ser bom momento para comprar vaca. E muitos vão comprar porque o preço do bezerro me dá uma alegria, me dá um olhar muito positivo. E aí vai tentar aumentar o estoque de vaca quando não deveria ter feito isso. Se você olha a valorização do boi nos últimos 12 meses, comparando o mundo, tá bom? Nós estamos dizendo que um boi brasileiro valorizou próximo, nesse atual momento, 27% nos últimos 12 meses. Você pega boi americano, valorizou aí próximo a 25%. A Nova Zelândia também em torno de 26%. Agora, se eu pego 3 meses atrás, se eu pego em dezembro, o boi nosso tinha valorizado 6, 5% num período de um ano. Os últimos 50 dias, o boi valorizou aí 18, 16% em algumas praças. Boa. O pessoal lá da APPN, a APPM está confirmando que tem um movimento intenso de
carreta de 2 pisos lá na BR-153 no sul do Tocantins, carregando gado, o Ronald. A procura, né, Alexandre? Acho que hoje eu vi um. Claro que eu tenho que ser meio duro com alguns clientes, com alguns direcional meu e ao mesmo tempo muito estratégico. Mas hoje eu tive que dizer pro cliente: ah, Ronald, o cara tá dando tiro no pé, comprando bezerro de 14,50, R$ 14. Alexandre, se você é dono de uma fazenda, você tem capim, você vai fazer o quê, meu amigo? Tá com dinheiro no banco, vendeu uma boiada, você vai ficar sem olhar pro bezerro? Você não vai comprar? Então, acho que o movimento hoje que a PPM comentou aí é o movimento, Alexandre, do atual momento do mercado. Não é porque o pecuarista da recriador tá fazendo extravagância, tá indo pro leilão empolgado, tomando um Campari, bebendo um gin, tomando Uhum. sei lá os nomes aqui, eu nem tomo esses negócios, mas beleza, naqueles leilão você vai e tem um litro de uísque na mesa. Não, não estamos dizendo disso. Ah, eu não estou comprando para inflar o mercado. Não, é porque ele tem capinha à disposição, vendeu uma boiada e ele precisa repor. E você não está encontrando, Alexandre. Eu vendi minha garrotada agora e eu preciso voltar para a compra de reposição. No Parazão, especificamente, você vai encontrar uma oferta de bezerro a final de março, mais para abril, maio. Aqui no Centro-Oeste, você começa a ver o bezerro de inseminação, Tocantins, algumas regiões. Você vai começar a ver esse bezerro nos próximos dias. Mas a oferta está mais restrita, Alexander. Então, o bezerro de 15,50, que é no indicador CPEA Mato Grosso do Sul hoje, um bezerro hoje custa R$ 3.150, um bezerro de 200 quilos. Nesse atual momento, se você dividir 3.150 por 200 quilos, você está falando de um bezerro próximo a R$ 15,50. Pois é, hoje você não consegue trazer um bezerro do Pará para vender no MS. Antes acontecia, tá bom? Você comprava bezerro de 11 lá para vender de 13. Você comprava bezerro de 10 para vender de 12,50. Hoje você não consegue, porque o bezerro no Parazão, a média de negócio está próxima a 13,50, R$ 14. Então, nesse atual cenário, esse movimento deve persistir, apesar de no meio do caminho tem alguma surpresa. Então, para quem faz engorda, para quem faz giro mais curto, bastante atenção. O cenário é positivo, a tendência é de alta. Nós estamos dizendo que a nossa arroba hoje ela é muito competitiva de forma geral. Nós temos um arroba próximo a US$ 62, quando eu pego média Brasil, quando a média mundo está no arroba aí, Alessandro, uma arroba próximo a US$ 77 de média, tá bom? Mundo. Muito bom. Ronald, meu caro, obrigado mais uma vez pela participação, obrigado por atualizar esses números com a gente e, claro, sempre pé no chão aí, trazendo para nossa audiência o que pode acontecer com o mercado do boi. Grande abraço, meu amigo, volte sempre. Obrigado, tchau.